Fala galera, como combinado, hoje eu vou estar resolvendo algumas questões de velocidade média e movimento uniforme, que foram os conteúdos que nós vimos nos últimos vídeos. Bom, a questão número 1, ela diz o seguinte: um automóvel mantém velocidade escalar constante de 72 km por hora. E aí, em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros uma distância de... Bom, essa é uma questão de velocidade média. O que a gente tem que fazer primeiro? Anotar os dados que a questão nos deu. Então, a velocidade é 72 km por hora e o tempo é de 1 hora e 10 minutos. E aí a gente tem que conferir as unidades. Bom, a velocidade está em km por hora, o tempo está em 1 hora e minutos. Temos que passar esse minuto para a hora. Como que a gente vai fazer isso? Vamos transformar esses dois números em frações. 1 hora seria 60 sobre 60, tudo bem? 60 minutos em 60 minutos daria 1 hora. Mas 10 minutos seriam 10 por 60. Quando a gente tem uma soma de fração, se o denominador é igual, a gente repete e soma os numeradores. Então, 60 mais 10, 70. Isso aqui vai dar 7/6 de hora. Bom, achamos o nosso ΔT completamente em hora. Agora, a gente vai pegar a fórmula da velocidade média e vai calcular a distância. Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar assim: 72 é igual a ΔS sobre 7/6. Não fica com medo dessa fração. Pega esse 7/6 que está dividindo ΔS e passa ele para o outro lado. Ele vai passar multiplicando. E aí a sua expressão vai ficar assim: 72 vezes 7/6 é igual a ΔS. Bom, galera, o 6, que está dividindo 7, se eu multiplicar aqui pelo denominador do 72, que é 1, ele também está dividindo 72. E eu posso dividir, né? 6 e 72, aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 1. Então, o nosso ΔS, na verdade, vai ser 12 vezes 7. 12 vezes 7, 84 km, que é a nossa letra D. A questão número 2 diz o seguinte: um trem de 150 metros de comprimento, provavelmente é questão de corpo extenso, se desloca com velocidade de escalar constante de 16 metros por segundo, constante. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é de... Bom, se eu tenho um trem, né? Eu tenho algum objeto, um veículo, que quer atravessar um túnel, esse veículo, quando ele está na entrada do túnel, que é aqui, e chega ao final do túnel, que é aqui, ele percorreu o tamanho do túnel. Porém, ele não saiu completamente. Para sair completamente, tem que chegar aqui fora. E aí sim, ele vai andar x mais 150 metros. Ou seja, esse é o ΔS que ele vai andar. Só que ele andou esse ΔS com uma velocidade de 16 metros por segundo e num tempo de 50 segundos. Se a gente pega a fórmula da velocidade, né? ΔS sobre ΔT, e substitui, vai ficar assim: 16 é igual a ΔS sobre 50. Passando esse 50 para cá multiplicando, 50 vezes 16 vai dar 800. Essa é a resposta? Tem até a letra C aqui, mas não é a resposta. Por quê? Eu quero saber o comprimento do túnel. Isso aqui é tudo que o trem andou. Então, o nosso ΔS é igual a x mais 150. No lugar do ΔS, a gente coloca 800. O 150 passa para o outro lado negativo. Isso é igual a x. Então, o nosso x vai valer 650 metros.
chegamos aqui, que a resposta é a letra B. Questão número 3. Uma família viaja de carro com velocidade constante de 100 km por hora durante 2 horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1h30 com velocidade de 80 km por hora. Qual foi a velocidade média durante toda a viagem? Para calcular essa velocidade média, eu preciso saber qual é a distância total e o tempo total. Vou botar aqui um índicezinho T. Como que a gente vai fazer isso? Essa viagem ela foi dividida em 3 etapas. A primeira, cuja velocidade é de 100 km por hora constante, e o tempo é de 2 horas. Se eu ando 100 km por hora e andei 2 horas, a minha distância é de 200 km. Segundo momento, ele para num posto de gasolina, então a velocidade é 0. O tempo parado é de 30 minutos, então meia hora, 0,5 hora. E a distância percorrida, 0. Velocidade 3, 80 km por hora. Opa, tem uma perninha a mais. 80 km por hora. Delta T3, 1 hora e 30 minutos, 1,5 hora. Qual vai ser o delta S3? Bom, se ele anda 80 km em 1 hora, em meia hora ele vai andar 40. 80 mais 40, 120. Então são 120 km. O que a gente faz agora? A gente soma tudo, né? 200 mais 0 mais 120 sobre 2 mais 0,5 mais 1,5. Então essa velocidade média ela vai ser 320 sobre 4, que vai dar 80 km por hora. Fechado a número 3. Questão 4. Uma locomotiva com 60 metros de comprimento se move ao longo de uma ferrovia com velocidade constante de 5 metros por segundo. Determine em segundos o tempo necessário para que essa locomotiva passe totalmente por um túnel de 40 metros de comprimento que se encontra ao longo da ferrovia. Então, o que a locomotiva tem que andar? O tamanho do túnel mais o tamanho dela. Então, ela tem que andar 100 metros. E a velocidade é de 5 metros por segundo. Então, vamos lá. Velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Vamos substituir. Então, no lugar da velocidade, a gente coloca 5. É igual a 100 sobre ΔT. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai inverter o ΔT com o 5. Então, ΔT vai ser 100 sobre 5. 100 sobre 5, nosso ΔT vale 20 segundos. Resolvida a número 4. Questão número 5. Para exemplificar uma aplicação do conceito de velocidade média, um professor de ciências explica aos seus alunos como é medida a velocidade de um veículo quando passa por um radar. Galera, essa questão é uma questão do Enem. Ela tem uma figura, mas eu tirei porque a figura não é importante. Os radares usam a tecnologia dos sensores magnéticos. Geralmente são 3 sensores instalados no asfalto alguns metros antes do radar. Esse equipamento mede quanto tempo o veículo demora para ir de um sensor ao outro, calculando a partir daí a velocidade média do veículo. Considere um veículo trafegando numa pista cuja velocidade máxima seja de 40 km por hora, aproximadamente 11 metros por segundo, e a distância média entre os sensores seja de 2 metros. O mínimo intervalo de tempo que o veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro consecutivo, a fim de não ultrapassar o limite de velocidade, é aproximadamente d. Bom, então eu tenho um ΔS de 2 metros, eu tenho uma velocidade de 11 metros por segundo e eu quero saber qual é o ΔT.
Vamos resolver essa questão aí, então. Como é que a gente faz? Velocidade é ΔS sobre ΔT. E aí vai ficar 11 é igual a 2 sobre ΔT. Vamos inverter aqui. ΔT vai ser 2 sobre 11. Como é uma questão objetiva, a gente pode perceber o seguinte. Se eu dividisse 2 por 10, isso teria que dar 0,2. Eu estou dividindo 2 por 11, então o resultado tem que ser menor. Então eu já posso eliminar a letra D, a letra E e a letra C. Para que eu ache a letra A, eu precisaria ter 2 sobre 20. Então eu posso eliminar essa resposta aqui também. O que me deixa com a opção 0,18 segundos. Se eu fizer essa conta aqui, realmente vai dar 0,18 e uns quebrados e vai embora. Beleza, galera? Vamos para a questão 6. Um corpo cuja posição inicial é de 35 metros, então S igual a 35 metros, se move com velocidade constante de 25 metros por segundo, atingindo uma posição final, essa aqui é a posição inicial, de 135 metros. Sabendo dessas condições, determine o tempo gasto para realizar o movimento descrito. Então, ele quer saber qual é o tempo. Bom, essas incógnitas que a gente tem, elas representam, né, a equação horária da posição do movimento retilíneo uniforme, porque ocorre com velocidade constante. Eu tenho uma posição inicial e eu tenho uma posição final. Bom, a partir disso a gente substitui aqui. 135 é igual a 35 mais 25t. Passa esse cara para lá diminuindo. 135 menos 35 vai ser igual a 25t. E aí o que a gente vai ter? 100 é igual a 25t. Então, t vai ser igual a 100 sobre 25. Ou seja, 4 segundos. Questão 7. Correr uma maratona requer um preparo físico e determinação. A uma pessoa comum se recomenda para o treino de um dia repetir 8 vezes a seguinte sequência. Correr a distância de 1 km, a velocidade de 10,8 km por hora, e posteriormente andar rápido a 7,2 km por hora durante 2 minutos. Qual será a distância total percorrida pelo atleta até terminar o treino? Como eu quero a distância, a primeira etapa basta eu pegar 8 vezes 1 km, 8 km. E a segunda etapa basta eu pegar a velocidade, que é de 7,2 km, e multiplicar pelo tempo, que é 2 minutos. Como eu tenho que passar isso para hora, porque é km por hora, fica 2 sobre 60. Se eu simplifico 7,2 por 60, vai ficar aqui em cima 1,2 e aqui 10. Então, o nosso ΔS2 vai ser 1,2 vezes 2 sobre 10. Isso aqui vai dar 2,4, 0,24 quilômetros, ou seja, 240 metros, que eu tenho que multiplicar também por 8. Isso aqui vai dar 1920 metros. Bom, se dá 1920 metros, o que eu tenho que fazer? Somar com ΔS1. Isso aqui vai ser, o ΔS total vai ser 8.000 metros mais 1.920 metros, 9.920 metros. Questão 8. Um corpo cuja posição inicial é de 15 metros se move com velocidade constante de 6 metros por segundo. Sabendo dessas condições, determine. Letra A. A equação horária. S é igual a 15 mais 6 vezes t. Equação horária da posição. B. A posição final após 5 segundos. Vai ficar S igual a 15 mais 6 vezes 5. 15 mais 30. 45 metros. C. O tempo que ele demora para alcançar a posição 75 metros. Então, 75 é igual a 15 mais 6t. Passando esse cara para lá, 60 é igual a 6t. T é igual a 10 segundos.
9. Duas cidades A e B distam 200 km em linha reta. Um carro sai da direção A e vai a B com velocidade de 15 km por hora. Essa é a velocidade do A. Velocidade do B, no mesmo instante, é de 10 km por hora. Né? O B sai no mesmo instante em direção à cidade A com a velocidade de 10 km por hora. Como a distância entre eles é 200 km, eu posso dizer que o A está no 0 e que o B está no 200. A partir daí, o que eu faço? Eu admito que a velocidade de A é positiva e a de B é negativa. Determine, letra A, o tempo em que esses carros se encontram. Para eles se encontrarem, a posição final de A tem que ser igual à posição final de B. Então, a gente vai escrever a posição inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo, igual à posição inicial de B mais a velocidade inicial de B vezes o tempo. Posição inicial de A, 0, não precisa colocar. Velocidade de A, 15 vezes o t. Isso é igual à posição final de B, inicial de B, perdão, que é 200, menos 10t. Passa esse cara para o outro lado. Isso aqui vai me dar 25t é igual a 200. Logo, t é igual a 200 sobre 25. T vai ser igual a 8 horas. Achamos o tempo para eles se encontrarem. Agora, qual é a posição de encontro? Basta eu pegar a equação de um deles, por exemplo, a equação do A, e substituir o tempo. 0 mais 15 vezes 8. Então, isso aqui vai dar 80, 120 quilômetros. Resolvido. Valeu, galera!